Cuando inicié el proceso de Ángel 69, yo había empezado a tener un registro audiovisual de mis amigos. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Eu acabo de voltar do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, que é um dos maiores e mais importantes eventos do país, voltado para os filmes de temática mais política, de uma estética ousada, experimentais. É ali que você vai encontrar os filmes mais desafiadores por um crítico, como, por exemplo, um filme queer em Libras, sobre Robinson Crusoe, ou uma ficção científica de baixo orçamento em que as inteligências artificiais dominam o mundo. Pequena pausa para te perguntar, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Segue aqui em cima, ativa as notificações, porque isso é fundamental para esse trabalho continuar a crescer. Os festivais também são muito importantes para que a gente comece a detectar algumas tendências que existem não só na produção de cinema, mas também aquelas que foram especificamente selecionadas e destacadas pelos curadores do festival. No Olhar em específico me chamou muito a atenção a quantidade imensa de filmes autobiográficos, que não necessariamente eram sobre os diretores, mas nos quais os diretores se colocavam em tela, falando, controlando a narração, filmando a si mesmos e revelando ao espectador por que ele filmou algo e não filmou outra coisa, o que ele gostaria de ter filmado. Inclusive, os dois filmes vencedores na competitiva brasileira e internacional são filmes autobiográficos. No brasileiro Neiru, a diretora Fernanda Faia investiga o passado da família dela por causa de uma tia falecida, que não deixou praticamente nenhum documento, nenhum arquivo sobre ela, e quando ela vai pesquisar, ela descobre mais sobre a sexualidade dessa mulher, sobre o passado dela no circo, mas a diretora se coloca o tempo inteiro em cena como narradora, ela fala da infância dela, ela entrevista o próprio pai, ela está sempre presente. Já o colombiano Angel 69 mostra o diretor Theo Montoya falando sobre si mesmo e sobre essa juventude queer, marginal, que mora em Medellín, que sofre com o descaso do Estado, com a falta de oportunidades, com o não reconhecimento de suas identidades, e muitos deles morrem enquanto o cineasta está realizando a obra. Ele também controla o discurso via a narração. Mas não são apenas esses dois casos. Entre os 12 filmes somados das duas competitivas brasileira e internacional, 7 deles eram explicitamente autobiográficos e um oitavo tinha componentes fortes de autobiografia. Em Toda Noite Estarei Lá, a dupla de diretoras acompanha uma mulher transexual que luta pelo direito de frequentar o culto de escolha dela, e essas cineastas se mostram com alguma frequência no espelho, nos reflexos, elas fazem questão de gravar a imagem de si mesmas no retrovisor de um carro, e também o discurso das duas quando elas respondem a ataques transfóbicos. Em O Policial e a Pastora, a diretora Alice Riff acompanha a trajetória de um policial e uma pastora progressistas em meios tradicionalmente conservadores, e Alice Riff também se mostra o tempo inteiro em cena, ao lado deles, conversando com eles. Ela mostra o que ela gostaria de filmar, arrumando os cenários, revelando a luz, as câmeras. Algo parecido com o que a gente vê em No Cemitério do Cinema, onde o diretor também se filma, ele é o protagonista, ele parte pelo país dele, a Guiné, e os países vizinhos, tentando investigar o descaso dessas nações com a preservação cinematográfica. Em A Migração Silenciosa, o protagonista é um garoto sul-coreano adotado por uma família dinamarquesa, exatamente como a diretora sul-coreana adotada por dinamarqueses. E no drama Lugar Seguro, o diretor conta a história do suicídio do irmão dele, e o próprio diretor também é o protagonista no papel de si mesmo. Até Lembranças de Todas as Noites tem a diretora filmando especificamente o bairro do Japão em que ela cresceu. É claro que nada disso do que eu tô falando é novo, nada disso surgiu nessa edição do Olhar de Cinema, isso já era presente desde sempre. O próprio Eduardo Coutinho, por exemplo, um dos maiores mestres do cinema documentário, se colocava em cena ao lado dos personagens, perguntando para eles. Mas talvez a discussão tenha se acirrado muito desde um filme marco, nesse sentido, que foi Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que a diretora também domina completamente a narrativa, e tudo o que acontece nessa história muito turbulenta da política nacional, ela retorna a si mesma. Ela vai dizer, eu nasci junto com a democracia brasileira, ela vai falar de Lula, da esquerda, sempre voltando à história dela, da família dela. Isso tem acontecido com muita frequência no cinema brasileiro, que tem sido repleto de documentários em especial, mas não apenas, sobre os tios, pais, irmãos dos realizadores. Eu entrevistei recentemente o diretor Marcos Yoshi, que realizou o filme Bem-vindos de Novo, também autobiográfico, em primeira pessoa. Ele é um pesquisador desse tema, e ele apontava para uma tendência crescente do cinema da intimidade, da sinceridade. É claro que ele percebe a ironia dessa forma de cinema, que parece muito humilde por um lado, afinal o diretor se expõe, mas por outro lado também pode ser lido como algo arrogante, como algo egocêntrico, de diretores que só pensam em si próprios e que são incapazes de se abrir ao mundo. De qualquer maneira, essa reflexão nos traz ao tempo de redes sociais, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Be Real, onde é fundamental que as pessoas se coloquem em frente às cenas, de maneira não necessariamente muito construída. Quanto mais caseiro, mais amador, melhor. Nessa
Nessa época a gente teria uma dificuldade cada vez maior de compreender um discurso sem essa presença explícita do realizador, do autor, explicando o que ele quer dizer. Nos debates do Olhar de Cinema, inclusive, vários diretores diziam que achavam importante revelar ao espectador exatamente aquilo que eles pretendiam filmar, ou que não conseguiram filmar, ou os problemas que houve nos bastidores, como uma forma de jogar limpo com o espectador, de ser transparente com o público. Mas é muito curioso que a gente sinta a necessidade desse tipo de transparência, como se a linguagem cinematográfica em si própria não desse conta desse discurso. É claro que para quem frequenta um festival é interessante e importante descobrir as circunstâncias de produção ou de distribuição de um filme, mas isso não é indispensável para se interpretar nenhuma obra. O filme deveria bastar por si próprio. E as escolhas estéticas de mise-en-scène já transmitem o que o diretor queria ou não queria fazer. Se você opta por um close ao invés de um plano muito aberto, se existe uma trilha que condiciona as emoções ou não, se a montagem é mais contemplativa, se ela é mais picotada, mais ágil, tudo isso já está dizendo uma maneira como o criador ou os autores veem o mundo. Mas a gente chega nesse momento, talvez, de retrocesso, de infantilização do discurso, em que a gente estima que esse tipo de didática seja necessária. Talvez para não ser mal compreendido, existe uma questão de lugar de fala também, de mostrar que os diretores conhecem o universo que eles retratam e por isso se colocar em cena também confere um selo de legitimidade. Talvez nessa onda de produções autobiográficas, os filmes mais interessantes do Olhar de Cinema, na minha opinião, foram aqueles que buscavam radicalmente a imagem do outro. Por exemplo, no documentário A Portas Fechadas, o diretor claramente progressista investiga o pensamento da extrema-direita durante a ditadura militar. No fascinante Caixa Preta, a dupla de diretores vai buscar imagens de propagandas de outras culturas, eles pesquisam imagens em cultos evangélicos, e no belíssimo documentário canadense Novembro, a dupla de diretoras conversa com anônimos sobre o amor, sobre a morte, sobre os sonhos deles. Essa distância também pode ser muito estética. No maravilhoso Mudos Testemunhos, a dupla de diretores, um deles já falecido, pesquisa imagens do cinema mudo colombiano de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, que também é muito distante da realidade social, política e cinematográfica de hoje. Essa tentativa muito radical de se apropriar do material alheio ou de buscar uma realidade totalmente contrária à nossa me pareceu um gesto muito mais ousado, mais corajoso do que a espécie de conforto que a gente encontrou em tantos filmes autobiográficos. Afinal, esse cinema da sinceridade também se traduz, em alguns casos, num cinema da facilidade, porque o diretor vai trabalhar com o pai dele, com os familiares dele enquanto personagens, e o material de arquivo que ele precisa, caso ele venha a utilizar, está dentro da própria casa em alguma caixa jogada pelos cantos. Inclusive, os dois filmes brasileiros, Neyru e O Policial e a Pastora, são muito contrários à utilização de imagem de arquivo e à pesquisa de registros audiovisuais alheios. Elas preferem trabalhar apenas com aquilo que elas obtêm, enquanto elas não têm imagens externas, por exemplo, do policial no batalhão, da pastora pregando ou da Neyru lutando. Eles preferem falar sobre isso na narração, explicar ao espectador: aqui eu gostaria de ter filmado, mas não tinha imagens. No final, a gente acaba tendo menos um cinema com uma vontade de representar o outro, de buscar a realidade do outro, de ir em direção à diferença, do que um cinema que, em alguns casos, era um tanto cômodo. Uma metalinguagem em que os diretores sempre acabavam soando como protagonistas das obras, mesmo quando eles estavam falando de terceiros. Isso, enquanto tendência, é algo que a gente precisa discutir e questionar. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz o que você acha dessa discussão toda. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo, ativar as notificações e também de ler todos os textos escritos sobre todos esses filmes individualmente em meioamargo.com. Até a próxima!